Querido irmão, bom novo dia para você. Nós estamos aqui com a nossa conversa da Escritura hoje, episódio de número 26, temporada 2, e você é o nosso convidado para mais uma conversa da Escritura. Abençoado, que nós podemos mais uma vez aqui compartilhar com os queridos irmãos, né? Mais um momento especial de conversa da Escritura, um momento que acontece toda segunda-feira. E nós estamos aqui hoje reunidos com a bancada mais do que especial. A propósito, queridos, eu quero dizer que eu estava com saudade dessa bancada de novo, né? De vez em quando a gente se encontra aí em alguns lugares, em algumas igrejas e tal, mas nessa bancada já faz um bom tempo que eu não apareço aqui com os amados. Então eu quero cumprimentar vocês com um bom novo dia. E, Pastor Leandro, seja bem-vindo. Um bom novo dia. Bom novo dia, né? Eu também estava com saudade, né? Deus abençoe a vida de todos aqui presentes, a você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, ou tanto online quanto vai assistir depois. Um bom novo dia, que Deus venha abençoar ricamente você com essa conversa abençoada. Pastor Valdenir. Bom novo dia a todos, Deus abençoe, e é um prazer inenarrável. Eu pensei nisso, se ele não falar eu vou lembrá-lo do prazer inenarrável. Deus Pastora abençoe. Iara. Boa noite, um bom novo dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos continuar com a nossa conversa da Escritura. Bênção. Que bênção. Queridos, e para começar a nossa conversa da Escritura, antes de a gente falar sobre o nosso assunto a ser tratado hoje, eu queria pedir para quem está nos acompanhando agora, ou que vai nos acompanhar, como o pastor Leandro disse, no momento depois, no momento mais para frente, né, que não seja online, faça o seguinte: curta, comente e compartilhe, tá bom? Pastor, eu não sei o que é isso não. Faz o seguinte, vai lá na sua tela aí, tem um dedinho para cima, aquilo é curtir, não é isso? Estou enganado? É isso mesmo? Você que é um homem da tecnologia, é isso, né? Então vá lá, curta. Compartilhar é fácil, tem uma setinha, você envia para quantas pessoas você quiser, para abençoar a vida das pessoas que vão ouvir a nossa conversa da Escritura. E comentar é mais fácil ainda. Você que está ao vivo agora, você pode ir lá no chat e escrever aquilo que você quiser, fazer um monte de perguntas, tá? A gente vai responder todas. Bênção. Nós não temos aqui a IA, inteligência artificial, mas nós temos a Iara. Que é pode responder bem melhor, né? muito melhor do que a IA. Mas É isso mesmo, olha aí. olha, pastor. Eu falei que você não vai responder tudo hoje. Meus queridos, o nosso assunto hoje, na verdade, é uma continuidade de alguns episódios que houve anteriormente, né? O grupo do pastor Daniel falou sobre algumas cartas de Paulo. Paulo escreveu várias cartas, né? Uma boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E nós aqui hoje vamos tratar também de algumas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, né? São as chamadas cartas da prisão e as cartas finais, as que ele escreveu durante a prisão, que ele esteve preso em Roma, e algumas outras que ele finalizou. Quando eu olho para Atos, capítulo 27 e 28, principalmente, porque eu estou olhando ali e vendo a vida de Paulo, né? A gente percebe que ele não tem uma vida muito monótona. Muito pelo contrário. A vida do apóstolo Paulo era extremamente agitada. Vocês já leram o capítulo 27 de Atos? Claro. Só tem pastor aqui, não é possível, né? Você não leu? Lá, Tá se não errado, leu, né? tá errado. Lá, Paulo sai de Cesareia e vai para Roma, né? Ele atravessa o Mediterrâneo. Nessa travessia, tinha tudo para ser uma viagem tranquila e calma, né? Mas não foi. O homem enfrentou o naufrágio, o barco afundou, todo mundo sobreviveu, mas foi uma tempestadezinha que passou na vida daquela turma ali. Quando eles param, depois que o barco vai a pique, estraga, eles param numa ilha chamada Malta. O que houve com Paulo? Foi fazer uma comidinha, esquentar alguma coisa ali, uma víbora vai e pica o homem. Né? Aí todo mundo pensa, nossa, ele se livrou aqui do Maldito. Levou do naufrágio. naufrágio. Que agora vai maldição morrer? é essa, hein? Ou seja, a vida dele realmente não era uma vida muito monótona, era cheia de agitação. Quando ele para em Roma, que é para ter uma tranquilidade, o homem vai e fica preso, né? É uma prisão domiciliar? Verdade, é uma prisão domiciliar. Só que, de qualquer maneira, era uma prisão. E prisão nunca é legal, né? Você não ter liberdade para fazer as coisas, para se locomover é muito ruim. Acontece que nessa prisão domiciliar, a primeira prisão de Paulo, ele teve liberdade pelo menos para receber algumas pessoas e escrever algumas cartas. E é daí de Roma, mais ou menos entre 60 e 62 Isso. depois de Cristo, não é isso? Essas datas elas podem mudar um pouquinho, mas é mais ou menos por aí, entre 60 e 62. A partir daí ele escreve 4 cartas. São as chamadas cartas da prisão. E quais são elas? Quem se arrisca a dizer quais são as cartas da prisão? Efésios, Efésios. Filipenses, Colossenses. Colossenses
E Filemão. Filemão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Cabe Só salientar que, você não abordou aí, mas porque a gente parte do princípio que as pessoas sabem, né? Cabe salientar que o Paulo não morreu por causa da... É verdade. Não teve nenhum efeito. Morreu, a gente sabe que não morreu, mas não houve nenhum efeito. A víbora foi lançada no fogo. Exatamente, Tá bom? exatamente. Muito bem lembrado. Já Aí ele foi um escreve- milagre já ali, foi um né? milagre. Aí ele escreve essas 4 cartas. Depois ele sai da prisão, eu estou passando aqui, só fazendo uma passando. Ele fica 2 anos preso, escreve essas 4 cartas. Aí depois, de algum tempo, ele escreve mais 3, as 3 últimas cartas, que nós chamamos de cartas finais. São 2 cartas pastorais, as 2 de Timóteo, e uma para Tito. Não é isso? Uhum. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que essas cartas não estão numa sequência cronológica, elas não acompanham essa mesma ordem que eu falei aqui, né? Mas elas estão ali. E a gente quer abordar esses assuntos, aliás, alguns assuntos dentro dessas cartas. O primeiro assunto que a gente quer abordar, e como nós temos hoje, são 4, 3, 7 cartas para falar, o nosso tempo aqui é um tempo Bem precioso, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir falar Amém. sobre as 7 cartas. Conseguimos ou não? Consegue? Eu acho que sim. Vai dar certo. Então, a princípio, eu percebo que essas cartas, as 7 cartas, elas têm 2 coisas em comum, pelo menos, tá? Para nós introduzirmos aqui a nossa conversa. A primeira delas é a profundidade do que está escrito. Paulo já era um homem maduro, já, né? Quando ele escreve essas cartas, ele era um homem maduro. Além disso, esse é um ponto comum que há nas cartas. Além disso, eu percebo que as cartas são profundamente cristológicas. Todas elas apresentam, de alguma maneira, Jesus. É Então, fundamentação do alicerce, né? Do exatamente. cristianismo. E é exatamente isso que a gente quer abordar nessas cartas de Paulo aí, tanto da prisão como as cartas posteriores. Então, lá vai para a gente começar a nossa rodada de perguntas, né? E eu vou começar aqui com o pastor Leandro. O que a carta ou as cartas, né, de Paulo revelam acerca da pessoa / caráter de Jesus? Essas cartas que Paulo vai colocando aqui, principalmente, vou começar pelas minhas Filipenses e Efésios, né? Até estava estudando que a carta de Filipenses é de Colossenses, né? Na verdade, de Efésios, elas são bem similares, enquanto o Colossenses está apresentando Jesus como cabeça, né? Representando Cristo. A de Efésios, ela começa a falar do corpo, né? Vai falar sobre a estrutura eclesiológica, enquanto eu vejo Efésios falando justamente sobre a igreja. O caráter, mostrando Efésios como corpo, e Filipenses vai mostrando também a sua ação, né? Ele querendo reconciliar a quinose, né, na teologia. Algumas coisas que eu coloquei aqui que eu achei importante, como, por exemplo, Jesus sendo Deus, ali em Filipenses, algumas características do caráter de Jesus, uma suprema obediência dele, a exaltação também a Deus, e anotei aqui também a questão relacionada ao caráter, baseado ali em Efésios, o Senhor sendo filho de Deus e ele também sendo o dono. Efésios, ele vai colocar ali no primeiro capítulo o plano perfeito da salvação, enquanto Deus ele planeja a salvação. Jesus, ali no seu caráter, ele executa ela na cruz, enquanto o Espírito vem no céu, ali por intermédio do penhor, né? Essa certeza que a gente tem por intermédio do Espírito. Você falou aí sobre as 2 cartas, você falou sobre Efésios e você falou Filipenses. sobre Filipenses. As 2 cartas, na verdade, elas são muito parecidas, né, no seu teor. Sim. Agora, eu destaco que na carta aos Filipenses, eu falei que existe algo comum entre as cartas, né? Uhum. Mas na carta de Filipenses, eu entendo que ali Jesus Cristo é mostrado de uma forma mais, eu diria, mais intensa. Dessas que nós citamos aí, para mim, a carta de Filipenses, é um pensamento meu, tá? Para mim, a carta aos Filipenses é a carta mais cristológica de todos. Não é que Com certeza, as demais não pra mim. sejam, tá? Mas a carta de Filipenses é uma das cartas mais cristológicas de todas. Sobretudo quando você pega ali o capítulo de número 2 de Filipenses. Não é isso? Inclusive, eu até abro meu coração, que Abra o seu muitas das coração. vezes, quando eu abro Filipenses capítulo 2, eu não me contenho e o Espírito fala comigo, não tem como, se você ama Cristo, você lê Filipenses 2, você não quebrantar. Às vezes eu tô lendo a igreja e não consigo me sustentar. Tem passagem, mas Filipenses 2 vai mostrar um Deus que realmente deixa Deixou sua glória, né? né? O trono de glória. Pô, Como se Você tá lá, esvaziou servo, nossa, né? e Deus. se identificou com o homem, né? Não, e olha que caráter, até aproveitando, mostrando essa participação de um Deus todo-poderoso que vem, deixa a glória, ele habita um ser tão frágil quanto o corpo humano e ele não teve usurpação, como o próprio Paulo vai colocar, né, na nossa tradução. Mas a gente, né, que está tentando caminhar nessa vida cristã, deveria olhar com
com este exemplo, né? Jesus mesmo disse que ele deixou o exemplo. Pastor Leandro, pastor, Fica à vontade. por favor. Nós estamos só no começo. Eu falo demais, né? E é complicado. Nós Mas estamos vejam, só no começo. essa carta, Filipenses capítulo 2, eu também abro meu coração, porque é algo muito profundo. Um dia desse eu estava ministrando na igreja justamente sobre isso. Se nós tivéssemos a compreensão da profundidade do que está escrito ali e vivêssemos mesmo, nós não teríamos tantos problemas dentro das igrejas, inclusive com liderados. Porque você vê que ele deixou tudo, né? E às vezes a obra se atrapalha por coisas pequenas, as pessoas por coisas pequenas não querem abrir mão e não querem, né, abrir mão de algo, né, e ali causa algum problema, algum conflito entre os liderados e até membros mesmo, membro da igreja. Então, se nós entendêssemos o que Jesus fez por nós, o que ele tem, né, o que ele assim deixou em aspas para fazer o que fez por nós, nós não teríamos tanto problema, né? É como se o marechal, né, um grandão, muito grandão, deixar sua patente. Eu já falei isso com o pastor Leandro, você também entende que você é militar, se tornasse um conscrito. Conscrito, um general diz assim, abro mão da minha patente. Boa comparação, gostei. E sou um conscrito. Agora eu sou por amor a vocês e por tudo que eu tenho no meu coração por vocês, eu sou um conscrito agora. Para você que está nos acompanhando agora, que abriu, que está acompanhando essa live a partir de agora, um conselho para você, tá? Nós temos aí 7 cartas paulinas, mas a gente só deu uma pincelada aqui em cima de algumas e paramos um pouco em Filipenses. Leia pelo menos a carta de Paulo aos Filipenses. Pastor, estou muito sem tempo, porque eu acho meio difícil. Então lê pelo menos o capítulo de número 2. Você vai sentir a mesma coisa que os pastores sentiram, aquela vontade de chorar o tempo todo, né? Então uma palavra que eu posso resumir aqui, para a gente continuar, porque senão a gente só para por aqui, né? Palavra para Jesus, humildade. A pessoa de Jesus, humilde. Sei que você falou, esse exemplo é extraordinário. Um general que se faz um conscrito, né? No meio militar a gente sabe muito bem o que é isso. Pastor, sim, pastor. E uma coisa só, o que eu gosto de Filipenses é o versículo 8 do capítulo 4. Finalmente, depois que ele coloca tudo falando sobre a soberana vocação, sobre o sacrifício, quem são os inimigos da cruz, aí Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, graças a Deus. Então aí está mostrando a obra, a obra de Jesus nessa profundidade, a transformação, né, pelo Espírito Santo, que começa do pensamento até as ações. Eu acho e essa passagem de Filipenses 4:8, ela Efésios, né, que eu aproveitar que eu estou ainda lembrando de Efésios 6, vai falar justamente sobre a armadura espiritual, justamente é o que brinda o capacete da salvação. O que deve ocupar a nossa mente são esses frutos. Né? Pô, nós demos então uma pincelada em Efésios, Filipenses, paramos mais em Filipenses, porque não tem jeito mesmo, né? Quando a gente vai para Timóteo, 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo, primeira e segunda. O que Paulo apresenta ali sobre a pessoa, o caráter de Jesus naquelas cartas? É bom a gente contextualizar, porque vejam bem, vejam a situação de Timóteo, né? O filho de Eunice e neto de Eloíde. Imagine que o desafio era levantar-se contra tudo o que havia ali naquela região, né? E Paulo instrui esse jovem moço para poder conduzir aquela igreja de uma forma limpa, né? Uma doutrina realmente limpa em Cristo, né? E no meio de um furacão, um turbilhão de pessoas, de pagãos, né? Ali tinha a 7ª maravilha do mundo. Depois, lá na frente, pode ser que eu fale um pouco sobre isso. Tinha a 7ª maravilha do mundo, que era a deusa Diana que mandava naquela região ali, né? O templo da deusa Diana. Então imagine que desafio que era. Então, para isso, o que ele faz? Ele escreve essa carta justamente para doutrinar pastoralmente, né? Olha, rapaz, eu vou te mandar o que o Senhor Jesus já me revelou e como deve ser, né? Aí, por exemplo, ele apresenta Jesus como o único mediador, né?
ele diz assim, 1 Timóteo 2:5, Jesus como único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, não vale outro. Não tem outro que fez o que Jesus fez. Eu vou ser sincero com você, isso responde muita coisa, tá? Glória a Deus. Um monte de heresia que as pessoas criam por isso aí responde e já contradiz todas as heresias escritas, né? Então é logo no começo do capítulo 2, lá no verso 5, né? Então, veja o desafio que esse moço tinha responsabilidade. É por isso que eu penso não, tenho certeza que ele ficou apático diante do chamado, porque era muito grande o chamado. A ponto de Paulo dizer, olha rapaz, desperta o dom que há em ti, né? Desperta, né? Dá assim, uma ideia de que ele era, vamos dizer, tímido. Eu até brinco, o Timóteo era tão tímido que o nome dele já começava com Tim. É coisa minha, né? Brincadeira. Mas também vemos o que ali, por exemplo? Você está falando da pessoa, né? Da pessoa barra o caráter de Cristo. Né? O caráter de Cristo, né? Então, nós vemos Jesus como, por exemplo, 1 Timóteo 3,16, Jesus como exemplo e manifestação da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Olha só, ele fala o evangelho aqui, gente. Mistério da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Dá vontade de chorar. Como porque não, é muito né? forte, é Como muito não, profundo. Ele está apresentando o Cristo como mistério, né, da piedade, né? O piedoso Jesus, aquele que se entregou, né? Aquele que fez tudo por nós, né? Aquele que abriu mão de tudo para nos dar a vida e vida com abundância. Graças a Deus. Promessa Maravilha. de vida eterna. Maravilha. Pastor Yara, em Tito e Filemon. A pessoa de Cristo em Tito e em Filemon. Eita, vamos começar por Filemon? Pode ser, pode ser. Bom, então nós já sabemos que Filemon, né, essa carta foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo faz um apelo pessoal a Filemon e assim, a gente já vê ou já identifica no próprio nome de Filemon. Que Filemon, apesar de ser de origem grega, significa aquele que tem amor ou aquele que ama. Então a gente já vê aí o trabalhar de Deus, né? Filemon significa isso. Já representando a própria pessoa de Jesus, né? Onésimo, pelo nome. Que foi o escravo que fugiu para Roma, o seu nome significa útil. Então a gente vê o amor de Deus sendo manifesto na vida de um escravo e ele passou a ser útil principalmente para o apóstolo Paulo, porque enquanto Paulo precisava, ele estava ali do lado servindo e também com gratidão, porque ele conheceu a palavra, né, da verdade por intermédio de Paulo. E nessa história que nós vemos lá no versículo 5 e 6, nós vemos nessa carta como foi refletido o caráter de Jesus na vida de Filemon. O que transborda? Amor, fé, bondade. Então, e Paulo escreve então para Filemon que ele receba Onésimo. Como que? Como um irmão, não mais como um escravo. Então aí a gente já vê o caráter de Cristo sendo manifestado nessa mudança de vida de um escravo passou agora a ser amigo, um irmão, foi o que o próprio Paulo família. recebeu, né, pastora Yara? O que o próprio Paulo recebeu, ele está passando. Passando. E uma outra coisa, né? Onésimo, por ser escravo, e como, assim, ó, alguns dizem que ele roubou alguma coisa, né? E fugiu, deu algum prejuízo, fugiu e pronto. Quer dizer, quando o escravo ele é capturado, ele pode ser preso, fazer trabalhos mais pesados ou morte. E Deus entrou ali mostrando vida. Glória a Deus. Que bênção. Ali falou assim, então, olha, Filemon, aqui, você tem o direito, né? Você tem o direito
porque ele é um proprietário seu. Onésimo é a sua propriedade. Então, você pode fazer com ele o que você quiser. E aí a gente vê a transformação no caráter de Filemão, feito pelo Espírito Santo, que ele resolveu o quê? Perdoar, né? Então, a gente vê pela carta de Paulo, ele falando, olha, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo, né? Então, a gente vê assim, eu creio que na palavra não fala, mas assim, a carta foi tão bem recomendada, né, que eu creio que Filemão realmente recebeu Onésimo como um irmão mesmo, como uma pessoa transformada, né, pelo poder da palavra de Jesus. Carta Então, pequena com isso. significado imensurável, né? Gigantesco. É, muito grande. E apresenta a grande obra que Jesus pode fazer, o caráter de Jesus, né? E Isso, a Tito? transformação. E Tito também, Tito é bem importante. Eu estava vendo assim, meu Deus, Tito não estava muito, aliás, né? O que o apóstolo Paulo escreve para Tito, ele se compara com a igreja de Corinto. Aí eu fiquei assim, Senhor, que isso? Que mistério, né? Que mistério é esse? Por quê? Porque a sociedade lá de Creta, né, onde Tito foi enviado para fazer as reformas necessárias, então estava uma sociedade depravada, corrupta, os líderes da igreja também estavam assim, praticamente envolvidos com tudo aquilo que a cultura passava para ele. Então, quer dizer, a corrupção atrás de corrupção. Eles mentiam muito também. Até a gente vê no versículo, acho que é no Tito 1:10, aqui falando, Paulo escrevendo para Tito, falando, olha, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, porque eles queriam colocar esta doutrina da circuncisão para aqueles cristãos gregos, né? É preciso, aí o Paulo já orienta, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. E até Paulo cita o que um sábio cretense falou, olha, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então a gente vê assim, agora, tudo isso ali nas igrejas em Creta. Imagine o que... Imagine agora o que Tito tinha que fazer, escolher os novos líderes, né, os bispos, né, os pastores, e também mostrar que aquela doutrina pagã não corresponde ao evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Achei engraçado. Para essa igreja, eu imagino que Jesus aqui se apresenta como alguém que é perdoador, Sim. restaurador, porque não tem outra, né? Amém. Porque é um dos pontos também que o apóstolo Paulo frisa, está lá em Tito 2:11, mostrando a graça redentora de Jesus. Ele diz assim, porque a graça de Deus que traz salvação a todos os homens se manifestou. Então, cada um ali podia usufruir dessa graça. A graça de Jesus. Querido, dessa rodada toda de livros, aí ficou faltando um, né? Qual livro ficou faltando? Colossenses. Não tem como, é muita coisa que fala sobre a pessoa de Jesus. Mas eu vou usar só uma expressão, tá? Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Eu nem vou ler com os irmãos, depois eu peço que você que está em casa leia aí, tá? Eu vou dar apenas uma palavra daquilo que Jesus Cristo, como é a pessoa dele apresentada em Colossenses. Também, tá? Porque são vários outros. Mais um, Jesus é pacificador. Ele tirou a barreira de inimizade que existia entre o homem e Deus. Então, ele, para mim, ele é apresentado como a pessoa de Jesus, né? O caráter dele como pacificador. Bom, essa foi só a primeira pergunta, né? Primeira rodada com tantos livros.
Vamos para outra então? Vamos lá. Nós falamos sobre a pessoa barra caráter, dentro dessas epístolas todas. E agora, nós podemos falar sobre a obra, aquilo que Jesus Cristo fez dentro dessas epístolas. E eu começo contigo, pastor Leandro, já que começamos por você mesmo. Efésios e Filipenses. e Filipenses. Né? Vou para Efésios 1, versículo 20, começar ali com esse versículo, vai dizendo que assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestades e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E o versículo 22, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E aqui eu paro aqui nesse versículo falando justamente sobre isso, né? Que todo o plano perfeito, que é colocado aqui como essa obra, ela foi executada na cruz do Calvário por intermédio de Jesus. Efésios 1 vai começar falando do plano antes da fundação do mundo. E antes dessa fundação do mundo, havia um projeto onde que Cristo ele cumpriu esse plano perfeito. Então, nesta obra, né, onde que a gente estava falando até anteriormente, Efésios 1 fala sobre esse plano, Efésios 2 fala como éramos nós, seres humanos, nós estávamos necrosados, né, do original, mortos mesmo. Necrose mesmo, no sentido de, há muito tempo, né, eu imagino os órgãos todos já em falência, né, aquela situação totalmente triste, mas Cristo nos dá a vida. E de que forma? Se derramando na cruz. Aí, mais uma vez, eu volto para Filipenses 2. Um Deus que ele reduz-se a uma forma humana e ele vem para reconciliar, né, o homem com Deus. Acho que eu vou dar um tempo aí. Isso é obra de Jesus em Efésios e Filipenses. Continuo com você, então. Vamos lá. A obra de Jesus em... Nas cartas de Paulo. Eu penso o seguinte, quando a gente fala de obra, mas tanta coisa, é tanta muita coisa. coisa, né? Nossa, Deus. É muita coisa. Por exemplo, eu gostaria que o Sadi expusesse ali. A gente pede, mas ele sempre faz, né? É só citar o versículo que ele joga pra gente. O cabra é bom. O cabra é bom. Parabéns aí, viu, Sadi? 1 Timóteo 1,15 diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tá ali, ó. 1,15. Não é essa, não? É isso, rapaz. É porque é a tradução, Os né? pecadores dos quais eu Tá sou. lá, É a para salvar os tradução, pecadores Sadi. dos quais eu sou o Ei, principal. Sadi. Rapaz. É porque essa tradução aqui é outra. Então, queridos, olha ali. Veja bem. É obra de salvação, né? Obra de salvação. Né? O ápice do evangelho é a salvação. Então, e outra, né? Ele diz assim: aprende aí, viu, Timóteo? Eu vou te falar algo que eu tô incluso. Eu sou o principal. Eu sou o principal. Aprenda. Eu sou o principal, tá? Então, a obra de salvação. Mas nós também temos 1 Timóteo 2:5, que é a obra de intercessão e mediação, né? Jesus é apresentado como quem intercede diante de Deus em favor dos homens. Olha ali. Pois há um só Deus e um só... Responde muita coisa também, viu, pastor? Como aquela outra lá, né? Como aquela abordagem lá, a primeira que disse. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus. Né? Essa é a mediação. Não tem outro elo, não tem outro meio. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse isso em João 14. Né? Então, é a obra de mediação, né? E também, né, a obra de preservação. Ou seja, o chamado que ele nos dá, né, ele nos salvou com santa vocação. 2 Timóteo 1:9, que nos foi dado em Cristo antes dos tempos. Olha isso, né? Cada um de nós temos um chamado diante de Deus. E é por isso que estamos sentados aqui nessa mesa. Alguém está ali manuseando o computador por isso. Pastor Outros Davi estão na conversa está paralela sentado também ali por ouvindo. isso. Por isso, na conversa paralela, está ali, ó, fiscalizando. É o fiscal, olha lá o fiscal. Eu achei interessante que vocês conseguiram. É lógico que a obra de Jesus é extraordinária, é muito grande, né? Não dá para resumir em pouquíssimas palavras, mas vocês conseguiram sintetizar em alguns versículos aí a obra de Jesus, e isso é extraordinário. Então, é aquele que resgata e aquele que nos deu essa missão, né? De poder
ter esse chamado, levar esse evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Amém? É isso. É uma obra que começa, mas que não termina, porque ela continua nos dias de hoje. Chama, Sem dúvida alguma. chama, ele resgata, chama, dá um propósito a quem foi resgatado e, acima de tudo, que é o mais importante, sustenta. Sustenta, porque essa obra não é sustentada por nós mesmos. Essa obra é sustentada por Cristo. Ele está conosco. É assim que nós cremos, porque é assim que a palavra diz e é uma verdade. Essa obra está de pé por causa de Cristo. O homem não consegue, nunca conseguiu, não conseguirá nunca derrubar, né, nem os seres espirituais da maldade. Porque ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Graças a Deus. Pastor Yara, a obra de Jesus Na obra de Jesus. em Tito e Filemon. De Filemon a gente já falou, né, assim um pouco, porque foi essa transformação, né, que houve na vida tanto de Filemon como também do seu escravo, né? E em Tito, eu achei aqui até interessante, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, como essa obra transformadora, né, quando a verdade entra, né, no coração, e entrou no coração ali dos cretenses. Eu estou rindo assim porque eu me lembrei que se uma pessoa quisesse ofender o outro, né, que não gostou, ele não chamaria assim, você é mentiroso. Falaria assim, você é um cretense, porque sabia que... Entendeu lá, né? Entendeu, né? Ela disse Então, para mim, assim, não seja um cretense. não seja um Os cretense. microfones estavam desligados aqui. Então, quer dizer, quando eles absorveram essa verdade redentora, absorveram a graça de Deus, aí o que aconteceu? Eles passaram a foram mais íntegros, passaram a ter mais reverência, passaram a ter uma linguagem sadia, irrepreensível. Os servos passaram a ser obedientes aos seus senhores. Aquele que furtava, não furtava mais. Começaram a dar prova de fidelidade. De acordo com o conselho também que Paulo deu a Tito, para que ele orientasse as mulheres, né, casadas, as senhoras mais velhas, que orientassem as jovens casadas também. Então, como ser uma boa esposa, né, uma boa mãe, como cuidar da sua casa. Então, tudo isso aí alcançou, a começar no lar, mas alcançou a sociedade. Então, a gente vê aqui, por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E isso trouxe a transformações. E aqui diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aí a gente já vê a mudança de atitude e eles passaram a ter também boas obras, né? Uma transformação, Isso, que ele faz na vida da gente, uma transformação que começa de dentro para do fora. interior. Né? Tem gente que Do tenta até interior. forçar a barra, né? Ele coloca uma roupa diferente, ele se veste diferente, ele penteia diferente, achando que já mudou as coisas, né? Faz algumas ações e pronto, acha que isso... Não, mas a obra que Jesus faz é de dentro para fora. Ele transforma a gente a partir do interior, o que é muito melhor, não é? Bom, e como eu fiquei com Colossenses, eu vou manter a minha palavra em Colossenses 1:20. Sobre a pessoa de Jesus, eu disse que ele era pacificador, mas o que um pacificador faz? Vocês podem responder a pergunta. Não é retórica, não, que vocês ficarem me olhando assim. O que o pacificador faz? Ele une, ele cria paz entre os dois povos, ele traz Ele comunhão. é uma ponte, Ele né? é uma ponte. Boa palavra essa. Ele é uma ponte. E foi isso que ele fez entre nós e Deus. Nós tínhamos perdido essa comunhão com Deus. Ele veio com a sua paz, ele quebrou a separação, o muro de separação e colocou essa ponte. Aliás, ele é a ponte, né? Ele é o caminho. O A elo. ponte, o caminho, ele é o elo, ele é a ligação entre o homem. Então não tem como a gente querer se aproximar de Deus a não ser pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essas ideias todas que vocês falaram foram muito bem captadas pelo apóstolo Paulo. Claro,
Ele estava inspirado pelo Espírito Santo, né? Uhum. Sem dúvida alguma. Mas ele captou a ideia de tudo isso, a essência de tudo isso e conseguiu escrever em algumas páginas. Olha que nós estamos falando de coisas aqui que são objetos de estudo e vários livros foram escritos a partir de algumas cartas. As cartas em si, elas não são tão grandes assim, mas quanto Profundas, material né? foi escrito por causa da sua profundidade. Exatamente, né? E- Porque o apóstolo Paulo conseguiu entender isso. Assim como nós lemos hoje Filipenses, né, capítulo 2, a gente dá vontade de chorar. A gente consegue perceber Viver. isso daí. Isso é Uhum. maravilhoso, pastor, isso é maravilhoso. E quando a gente vê aqui, por exemplo, Filemon, né? Filemon, que tinha esse escravo, Onésimo, no caso, era um escravo. Nós éramos escravos do pecado. Sim. Né? Então, fomos libertos também Éramos e inimigos, temos né? agora um novo Senhor, né? Que no caso aqui, Onésimo tinha Filemon e nós temos Cristo, né? Temos Jesus como Senhor da nossa vida, né? E assim, o que a gente vê é o trabalhar de Deus na nossa vida para que a gente alcance ser o quê? Ser aquela pessoa perfeita, um varão perfeito. E pela palavra de Deus, né? Sim, meu Então, pastor. Alessandro, Maturidade. Pastor Yara, eu sei que ele vai fechar a pauta aí, porque eu já tô, Ele já tá eu olhando sei que ele ali. está olhando e vai puxar outro assunto aí. Mas antes de fechar essa pauta, diga. eu deixei de propósito uma última obra, tá certo? De propósito mesmo, Fique à vontade. porque ela atinge a nós todos, tá? Benção. Que está escrita em 2 Timóteo 4:8. A obra de recompensa. Que benção, Agora viu? o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Aleluia. Atinge todo Aleluia. essa obra. Amém. Que benção. que- Era de Deus, porque eu tô sentindo incômodo de falar que ele ia voltar, viu? Sério, viu? Só porque o senhor É disse isso isso, mesmo. eu vou ter que falar. Posso ouvir um amém? Amém. Pode falar Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, para a gente ir para a Deus. nossa terceira rodada então e terminar, porque senão o tempo não vai permitir. Antes da gente fazer isso, eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando. A irmã Marta Sampaio, o pastor, a irmã Patrícia, o pastor Fábio, a irmã Sali, o pastor Davi também, o pastor Reginaldo, o irmão Reginaldo Martins Coelho. Enfim, esses irmãos que estão nos acompanhando. Queridos, eu observo que tem alguns aqui participando, mas não deram o seu joinha ainda, não curtiram. Eu vou pedir, por favor, curta, comente e compartilhe. Se você não quiser comentar, não tem problema, tá? A gente abre essa sessão para você. Mas pelo menos curta lá, dá o seu joinha e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Amém. Agora, aquela parte mais esperada de todas, eu imagino, né? Não, todas as partes são boas, né? Mas a parte que você olha para um texto bíblico ali, e se vocês quiserem, eu vou dar liberdade, não precisa ser de 2 livros, né? Ou de 2 cartas, como apenas de uma. Senão nosso tempo não vai permitir. Mas que você olha um texto e diz assim, estou com dificuldade de entender esse texto. Tem muita gente que está ouvindo a gente aqui agora e vai pensar exatamente o que você vai falar. Eu já li esse texto que ele está falando e eu não entendi, mas Já o vi uma pastor pregação, Leandro né? me ajudou. É verdade, Amém. tipo a pregação, é verdade. É Eu verdade. vou lembrar de Efésios, posso começar? Fica à vontade. Eu queria lembrar aqui de Efésios 4:9, que vai dizer assim, ó. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Isso causa uma confusão. Esse aí é- texto é, né? Dá um nó no cérebro. Dá, porque tem muita gente que faz um teatrão, um negócio assim, muito surreal, sendo que o texto está dizendo o quê, né? Na unidade da fé está falando que o quê? Que ele fez a ação completa, né? Ele desceu o seu corpo, né? Matéria, ele desceu ao mundo dos mortos, no sentido de que Cristo morreu, de fato. Né? Inclusive, o texto da ceia vai falar que a gente celebra a morte de Jesus, né? Então, e esse texto vai falar justamente sobre isso. Ele era 100% homem, 100% Deus, e ele foi ao mundo dos mortos, ou seja, Cristo morreu. Ao Hades. Então, muitos às vezes querem poetizar muito e gera tanta heresias, né? Então, esse texto eu vejo muita confusão, às vezes, em algumas pregações. Tem até uns berros aí engraçados, né? Que viram memes depois. Mas e a solução? A solução é que, sim, Jesus ele morreu na cruz do Calvário por nós. E o fato de ele vir justamente, ele descer, no sentido de seu corpo realmente veio, mas ele ressuscitou. Amém. Amém.
Simplificou um pouco a ideia de muita gente que Sim. o pessoal pensava. Eu acho que as pessoas agora vão ler esse texto de uma forma diferente. Amém, espero que sim. Pastorzão, A mulher aprende em silêncio. Eita. eita, Justamente esse texto aí é... Primeira Se carta o de Paulo a dele, se o Timóteo. dele era, Do, Essa dois, geração do capítulo aí, se o 2. dele era complexo, o seu é mais ainda. Eu teria até medo Tá com medo, tá, Leandro? Tá com medo, Leandro, de argumentar aí. De 2 a 11. Então, parte do princípio, gente, que a gente tem que entender que quando você lê a Bíblia, você tem que linkar com o texto histórico, com o tempo, com a cultura da época. Tudo isso faz valer. Se você pegar esse texto literalmente e começar a pregar, infelizmente, muitos de nós fazemos isso, né? Muitos de nós. Quando eu digo nós, porque eu me entendo igreja junto com todos, né? Não nós aqui, né? Mas, infelizmente, muitos fazem isso por falta de conhecimento mesmo. E eles usam esse texto para calar as mulheres. E isso aconteceu na igreja. Isso aconteceu na igreja. Calou-se e ainda se cala por muito tempo as mulheres, a ponto das mulheres não poderem exercer o ministério. Esquecem-se de todas as outras passagens de mulheres que tiveram ênfase na liderança, como Débora e tantas outras aí que tiveram liderança profícua. E, infelizmente, é como se fosse um machismo, como se fosse não, é um machismo, a ponto das mulheres não poderem exercer ministério. Isso é uma loucura, né? Veja que quando a promessa de Joel veio, foi sobre toda a carne, as filhas iriam profetizar, os filhos iriam profetizar, não é? Toda idade, então, todo sexo, né? Por que eu estou falando do contexto cultural e do contexto da época? Porque quando esse moço foi colocado lá, eu até dei uma pincelada aqui para o pastor, né? Que eu ia falar algo sobre isso. Quando esse moço foi colocado lá para dar continuidade nessa igreja, havia ali muito paganismo. Muito paganismo. Inclusive, existia ali a Diana, a deusa dos Efésios. Não era igual a Afrodite de lá de Corinto. Porque a Afrodite era descarada, né? Eram prostitutas cultuais. É aquela coisa que você chega assim e você já vê. Ixi, isso aqui é terrível mesmo, é cabuloso. Né? É o cão. Você chega assim e diz, isso aqui é o cão. Mas só que, olha, gente, entenda como Paulo teve dificuldade, por isso que ele estava instruindo a Timóteo. Ele teve muita dificuldade com essa igreja lá. Porque justamente era algo assim, sabe? Meio que disfarçado. Então, essa deusa Diana, ela estava envolvida na cultura local em todos os aspectos. Ela estava envolvida nas finanças locais, porque as pessoas vendiam a cópiazinha do templo lá da deusa Diana, que era considerada a 7ª maravilha do mundo. Isso. E quem estava à frente desse templo e desse paganismo, religião translocada, pagão, quem estava na frente, era o paredão de frente, justamente as mulheres. As sacerdotisas. As sacerdotisas, né? Cultuais, a gente chama assim. Então é preciso aprender essas coisas, senão você fica falando besteira. Exato. Você fica falando um monte de besteira e ofendendo as pessoas aí. Isso é muito complicado. Graças a Deus que hoje a gente tem vários meios de poder estudar. Antes já tinham, né? Meios. Só que as pessoas, infelizmente, por não ter tanto conhecimento, eles refutavam a teologia. Isso nos prejudicou demais, gente. Nos prejudicou demais. E é tão bom um podcast como esse para a gente poder elucidar algumas coisas. Né? Poder elucidar. Então, o que acontecia? Quando essas mulheres se convertiam, elas tinham que ser discipuladas. E bem discipuladas. Paulo está dando um ênfase a isso. É preciso que vocês aprendam. Aprendam. Para, te aquieta e aprenda. Porque elas iam de lá ainda com esse paganismo cimentado na alma. E queriam trazer para onde? Para dentro dos cultos. Para dentro dos cultos. Então era algo assim específico e local. Era local. Não é? E aí elas queriam trazer isso para dentro do culto. Aí Paulo falou assim para Timóteo, vem cá, meu filho.
Vamos tratar desse assunto de Vamos forma tratar particular desse negócio aqui? Vamos resolver isso daí. Pontual, que está acontecendo aí, vamos tratar disso aí, porque isso aí está dando problema, entendeu? Então, para essas que estão vindo de lá dessa forma, e já querendo, né, fazer a bagaceira que fazia lá, Bagunça. gente, eu estou falando aqui em palavras coloquiais, tá? A ideia é essa. As que estão lá e estão vindo para cá, querer impor o que elas faziam lá, não é dessa forma. Espera, senta e ensina. Fala para elas parar, calar, porque elas vão aprender. Isso. Né? As mais antigas ensinam. Elas vão aprender e elas vão ensinar. Era isso. Só isso, gente. Ó, Só isso. Já que as mulheres podem falar hoje, sem nenhum problema, então, Beleza, pastor né? Yara. Agora, Até para concordar contigo, né? A gente trouxe que a pastor Yara, né? né? Como é que é a mesma palavra? Jesuincidentemente. É isso aí, pastor Yara. bom, olha só, um texto assim que também a gente fica para querer entender. No capítulo 1 de Tito, no versículo 12, que eu até já li. Mas o interessante é a expressão. Aí eu vou aqui para Iá. Nesse caso é Iá mesmo. Nesse caso é Iá mesmo. Quando ele fala assim, cretenses sempre mentirosos, a gente já sabe, já falou que é mentira. Feras terríveis, porque eles eram corruptos. Então, não tinham perdão e nem, como é que diz assim, preocupação com ninguém, não. Tinha que ser do jeito que eles queriam mesmo. E outra coisa, ventres preguiçosos. A expressão bíblica que descreve pessoas que vivem apenas para satisfazer seus apetites, sendo glutões, indolentes, ociosos e improdutíveis, em vez de se dedicarem a uma vida de trabalho e propósito. O termo ventre refere-se ao estômago e ao apetite, e preguiçosos descreve a falta de vontade de trabalhar ou a inutilidade. Então, quando a gente olha aqui, aí dá para a gente entender o que é ventres preguiçosos. O povo cretense era um povinho difícil mesmo, hein? Precisava mesmo de ser transformado pelo Senhor Jesus. Olha, Sandro, rapidinho aqui, vale salientar também, tá? Lá na minha fala, não posso esquecer de falar isso. Não esqueça. Essa Diana é a Artemis, né, em grego. Uhum. Essa Diana é o seguinte, ela era a deusa da fertilidade, viu? E não era só a fertilidade humana, vamos dizer assim, era de tudo. É por isso que dava comércio. O comércio bombava, por isso, tá? Amém. Queridos, eu encerro aqui, né, dos textos difíceis, né? Às vezes aqui o texto que eu vou trazer aqui para os amados não é nem tanto difícil, mas é uma interpretação que pode ser errada, tá? E a gente encerra por aqui. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 18. Nem precisa projetar para a gente, eu só vou dizer uma expressão que está lá. A expressão que aparece, né, nesses versículos que eu citei aqui, depois eu peço você em casa que compare, chama Jesus de primogênito. A palavra primogênito, literalmente falando, é o primeiro, não é? É o primeiro de uma série. Algumas pessoas, infelizmente, são levadas a pensar que porque Jesus Cristo é o primeiro de uma série, ele é o criado, ele foi criado, né? Tá. E pasmem, mas a gente já viu, eu já ouvi algumas pessoas entrando por esse caminho, imaginando que Jesus seja criado. Queridos, é lógico que se eu pegar a Bíblia inteira aqui, a gente vai comprovar que isso não é verdade. Jesus não é criado. Jesus, ele é o próprio Deus. Onde é que nós encontramos uma resposta clara para isso? No próprio texto. Se você olhar Colossenses capítulo 1, do verso 18 em diante, melhor, do verso 15 em diante, você vai ver que ali o texto está dizendo que Jesus, ele tem a primazia. Ele é preeminente. Ele está acima de todos. Ele não é criado. Pelo contrário, ele cria. E se eu precisar de algum texto que reforce ainda mais essa ideia, eu vou para João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Né, falando que Jesus, ele é Deus. Se ele é Deus, ele não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Não é isso? Ele é o agente da criação. Deus cria e Jesus Cristo é o agente da criação. Então não existe. Mas apenas alguém, para que alguém não fique preocupado. Mas primogênito, será que está falando que Jesus foi criado? Nunca, jamais. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu citei alguns nomes aqui. Né, depois eu vou falar com vocês mais um pouquinho, mas eu esqueci de citar alguns nomes. O irmão Samuel Tenório, que sempre está online com a gente, não apenas com essa equipe, mas com outras tantas, né? O Junoca também, que está mandando a paz do Senhor para nós, o pastor Emanuel Eumani,
Bênção, pastor, saber que o senhor está nos acompanhando. Amigão, Nosso amigão. irmão, Um abraço, amigão. Um abraço, um abraço, E ele vai pastor participar Manuel. também da conversa, tá? Glória a A Deus. sua hora, pastor, vai chegar. Saudade dele, viu? Irmão Paulo da Costa e o irmão André Luiz também, que tem nos acompanhado. Querido, por favor, você que está nos acompanhando, dá o seu joinha. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui acompanhando e até participando aqui no chat, porém, não deram o seu joinha. Nós encerramos esse momento aqui hoje, graças a Deus, né, tendo estudado aí, pelo menos dado uma pincelada em 7 cartas, né? As cartas da prisão, né? e as cartas finais, né, que são as Timóteo, as 2 de Timóteo e de Tito. A gente espera profundamente que os amados tenham absorvido alguma coisa, porque na verdade aqui a gente só abre a tampa do poço. Quem vai mergulhar são aqueles que estão O ouvindo. leitor. É. Que é Pastor Leandro, muito obrigado por sua presença, foi um prazer inenarrável Inenarrável. sua companhia. Pastor, para você não ficar com ciúme também, pastor Valdir, sua presença também é inenarrável nesse lugar. Muito obrigado. E pastorear aqui, a senhora pode falar, tá? Tá certo. A senhora é nossa Yara, inteligência artificial da Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até agora. Amém, obrigada. Nós vamos orar encerrando esse momento e pedir para que Deus nos abençoe ao longo dessa semana. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, te enchendo de alegria, de paz e de vontade de conhecer o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Pastor, por Vamos orar. gentileza. Pai, muito obrigado por esta conversa, que realmente ela tenha sido produtiva para os ouvintes e para nós mesmos. Te louvamos e glorificamos o teu nome. Que façamos o teu nome conhecido, que tenhamos esse compromisso cotidiano de fazê-lo conhecido. Nós te pedimos força, graça e sabedoria. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. 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 Um bom novo dia a todos. Amém.